Washington corre contra o tempo, enquanto Kiev e a Europa resistem às pressões para selar a paz na Ucrânia. O que pensam os russos sobre as jogadas de Trump? A realidade da economia russa mostra que os ganhos com petróleo e gás despencaram cerca de 35%. E dentro do próprio país, até apoiadores do Kremlin começam a questionar a estratégia de Putin. Aqui nós trazemos apenas o essencial. Fique por dentro dos fatos que realmente importam e que podem mudar o rumo da história. Eu sou Andrei Danilevich, e hoje quem comanda a narrativa é Devashin Kompos. A administração Trump não esconde a urgência. Quer um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia o mais rápido possível, mesmo que isso signifique cortar o apoio militar a Kiev. O presidente dos Estados Unidos deixou claro que Zelensky tem até o Dia de Ação de Graças, 27 de novembro, para aceitar o plano de paz americano ou enfrentar a guerra sem o respaldo dos Estados Unidos. Fontes próximas à Casa Branca, porém, admitem que o plano pode ser ajustado e que ainda há espaço para negociações com os ucranianos. Mas uma coisa é certa, Washington não está apenas esperando um acordo, está usando a ameaça de suspender a ajuda como alavanca. A questão é se os Estados Unidos e seus aliados europeus conseguirão chegar a um consenso antes do prazo estipulado por Trump. Kiev insiste que as concessões devem partir da Rússia, não da Ucrânia. Em 23 de novembro, em Genebra, as conversas sobre o plano de paz americano avançaram, com a delegação ucraniana liderada por Andriy Yermak. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou as negociações como as mais produtivas desde que a administração Trump assumiu o processo, destacando um progresso enorme. No entanto, no dia seguinte, as partes divulgaram uma declaração conjunta anunciando um documento quadro atualizado, mas a palavra final caberá aos presidentes dos dois países. No mesmo dia, Zelensky alertou que a Ucrânia enfrenta uma situação crítica e está sob forte pressão política. Enquanto isso, o ex-ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, reconheceu que ainda há muito trabalho pela frente para alcançar uma paz justa e duradoura, mas ressaltou que os avanços já são visíveis. As negociações em Genebra continuam, e estamos fazendo progressos, isso é positivo. Todos estão focados no resultado final, um acordo justo e duradouro. Os detalhes importam. Ele precisa ser justo, e é óbvio que as questões que dizem respeito à Ucrânia devem ser decididas pela Ucrânia. Mas também precisa ser duradouro, precisa resistir ao teste do tempo. Esse é o nosso foco, e ainda há muito a ser feito. Cameron lembrou que junto com o presidente francês Emmanuel Macron, lidera um grupo de países dispostos a apoiar Kiev, especialmente em termos de capacidades militares. Amanhã, realizaremos uma reunião virtual para discutir os avanços alcançados e os próximos passos rumo ao objetivo mais importante, uma paz justa e duradoura, que não é vital apenas para a Ucrânia, mas para todos nós. Afinal, o conflito na Ucrânia teve impacto direto aqui no Reino Unido. Há progresso, mas o caminho ainda é longo, e estamos prontos para arregaçar as mangas e trabalhar pelo resultado certo. Kiev segue refinando sua proposta de acordo, e fontes do Ministério das Relações Exteriores ucraniano confirmaram que os Estados Unidos levaram em conta várias das preocupações de Kiev. O documento quadro atualizado já existe, mas os pontos mais sensíveis serão decididos diretamente pelos presidentes. Todos enfatizam que a Ucrânia busca uma paz real, com garantias de que a agressão não se repetirá, e é fundamental que suas demandas sejam ouvidas e respeitadas. Enquanto isso, um porta-voz da Casa Branca reforçou que apenas Donald Trump tem a capacidade de reunir Rússia e Ucrânia à mesma mesa e fechar um acordo. O presidente Trump é o único que entende verdadeiramente a dinâmica dessa situação. Ele está pressionando ambos os lados, como um bom mediador deve fazer, e acredito que chegaremos a um resultado positivo. Por isso não é a hora de atrapalhar o processo no meio do caminho ou questionar o que está sendo feito. Estamos no auge das negociações com muitas vozes em jogo, mas, no fim das contas, só Trump tem o peso para juntar as partes e levar o acordo até o fim. Até o momento não há planos para um encontro entre Trump e Zelensky. Como tudo nessa negociação pode mudar rapidamente, prometemos mantê-lo informado. Mas por enquanto não há reunião agendada. Sobre o andamento das conversas, uma fonte próxima ao governo americano revelou ter conversado detalhadamente com o secretário de Estado Rubio e até mesmo com o presidente. Dentro da equipe, há otimismo em relação ao que foi alcançado em Genebra. O subsecretário Rubio, o enviado especial Steve Pifferi e toda a equipe trabalharam nos 28 pontos do plano de paz americano, elaborado com contribuições de todas as partes, ucranianas e russas. A maioria absoluta desses pontos já foi acordada.
Os ucranianos colaboraram ativamente na redação das propostas, como confirmou sua própria delegação. Estamos em uma posição muito favorável, avaliou a fonte. Claro, ainda precisamos garantir que todos os pontos sejam definitivamente fechados. E, é claro, teremos que convencer a outra parte desse conflito, a Rússia, a aceitar o acordo. Mas estamos avançando. Enquanto isso, Zelensky afirmou que está disposto a conversar com Trump para discutir os aspectos mais delicados do plano de paz americano. Segundo ele, após as negociações em Genebra, a lista de exigências foi reduzida e o documento quadro se tornou mais realista para as próximas etapas. Kiev reconhece que parte das demandas-chave foi incorporada, mas ainda há um estágio complexo pela frente: o aprimoramento do texto final junto aos parceiros. Este é um momento decisivo. Estamos trabalhando em estreita coordenação com os Estados Unidos, nossos aliados europeus e muitos outros para definir os passos que podem pôr fim à guerra da Rússia contra nós e trazer segurança real. Há muito ruído político, muita pressão, e uma responsabilidade ainda maior pelas decisões que estão por vir. Zelensky não esconde sua preocupação. Putin quer o reconhecimento legal das terras que anexou, o que significaria romper com o princípio da integridade territorial e da soberania. Todos entendem o que isso representa. Ele não quer isso apenas da Ucrânia, mas do mundo inteiro, e isso é extremamente perigoso. Quero destacar mais uma coisa: nos pontos que concordamos com os Estados Unidos, conseguimos manter na mesa questões extremamente sensíveis, como a libertação de todos os prisioneiros de guerra ucranianos, militares e civis, e o retorno das crianças ucranianas sequestradas pela Rússia. São passos importantes, mas para alcançar uma paz verdadeira, precisamos de mais. Muito mais. A Ucrânia segue em busca de compromissos que fortaleçam sua posição, especialmente com o apoio dos Estados Unidos, em um esforço contínuo para encontrar soluções que garantam não apenas o fim da guerra, mas um futuro seguro e estável. Nos enfraquecem. E seguiremos explicando, sem hesitar, o quão perigoso é fingir que a agressão pode ser ignorada e simplesmente seguir em frente. Peço a vocês, não se calem, não sejam meros espectadores da história. Sejam parte dela. Agora é o momento de apoiar a Ucrânia, e agradeço profundamente por esse apoio. Apoiar também o processo de negociação, e sou grato por cada conselho, por cada informação que recebemos dos líderes europeus. O que está em jogo, porém, vai além de palavras. É fundamental defender os princípios que sustentam a Europa. Fronteiras não podem ser redesenhadas pela força, criminosos de guerra não podem escapar da justiça, e o agressor deve pagar integralmente pelo conflito que iniciou. Quando partidos como alternativa para a Alemanha endossam publicamente o suposto plano de paz de Donald Trump, um plano que na prática desmantela a unidade da UE e enfraquece países europeus, é preciso enxergar a realidade. A Rússia jamais aceitará a adesão da Ucrânia à OTAN ou qualquer medida que fortaleça sua soberania. O objetivo por trás das propostas da UE, especialmente do Reino Unido, é claro: não permitir que Moscou dite as regras de um falso acordo, mas sim impedir que a guerra se arraste indefinidamente. É verdade que em 2022, antes das negociações de Istambul, um acordo sem concessões territoriais ainda era possível, e em termos muito mais favoráveis do que os que a Ucrânia enfrenta hoje. Agora, porém, todos concordamos que a paz só virá com a restauração das fronteiras reconhecidas internacionalmente. Se o governo alemão aderir ao plano de Trump, a Ucrânia, na melhor das hipóteses, manterá acesso ao Mar Negro. Resta esperar que Berlim não caia na armadilha de uma proposta que, no fim, só trará consequências ainda mais devastadoras para o país e para todos que o apoiam. Enquanto isso, o cenário geopolítico se move em múltiplas frentes. O presidente dos Estados Unidos manteve uma conversa telefônica com o presidente chinês Xi Jinping, a primeira desde seu encontro na Coreia do Sul em outubro. O diálogo, descrito como muito positivo, abordou temas críticos: a guerra na Ucrânia, a crise do fentanil, as tensões comerciais e até mesmo a segurança alimentar. Os dois líderes selaram um acordo crucial para os agricultores americanos, mas o verdadeiro avanço foi a reafirmação do compromisso mútuo de manter o diálogo aberto. Xi convidou Trump para uma visita a Pequim no próximo ano, e o convite foi retribuído com um convite para uma visita de Estado aos Estados Unidos ainda em 2024. Ambos concordaram que a comunicação regular é essencial, e Trump não escondeu seu entusiasmo. Nossas relações com a China nunca estiveram tão fortes. O telefonema ocorreu em meio a uma escalada de tensões entre China e Japão, após declarações do primeiro-ministro japonês sobre uma possível resposta militar caso Pequim tente tomar Taiwan à força.
Xi, porém, minimizou os atritos, destacando que as relações sino-americanas se estabilizaram desde o encontro de outubro e pedindo que a dinâmica positiva seja preservada. Sobre a Ucrânia, a China reiterou seu apoio a esforços de paz, mas sem especificar como isso se traduziria em ações concretas. Enquanto o mundo assiste a essas movimentações, a opinião pública também se manifesta. Em Moscou, um levantamento do Reuters revelou o ceticismo dos russos em relação ao plano de paz de Trump. Gostaria de acreditar, mas a prática mostra que nada de bom vem desses encontros, disse um entrevistado. Outro foi mais direto: políticos só sabem negociar entre si. Não espero nada. Há quem ainda acredite em uma solução rápida, tudo caminha para isso, as negociações vão acontecer, mas a maioria expressa cansaço, todos estão exaustos. É um fardo para a Rússia, para a Ucrânia, para todos. Só queremos que acabe. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos intensificam sua pressão contra o narcotráfico, classificando o cartel de Sinaloa como organização terrorista. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, chamou a medida de absurda, acusando Washington de usar velhas acusações para desviar a atenção de rotas de tráfico em outros países. Enquanto isso, fontes do Fox News revelam um aumento significativo da presença militar americana no Caribe, com destroyers submarinos, drones e aeronaves patrulhando águas venezuelanas. O objetivo declarado: combater o narcoterrorismo e conter a influência de Rússia, China e Irã no hemisfério ocidental. A Casa Branca não deixou dúvidas: os ataques contra traficantes e terroristas estrangeiros que inundam os Estados Unidos com drogas ilegais continuarão. Mas a retórica venezuelana é outra. Se os Estados Unidos quisessem mesmo combater o narcotráfico, deveriam olhar para o Equador, onde 70% da cocaína exportada para o mundo é produzida, rebateu um porta-voz do governo. A Venezuela não é produtora nem grande traficante. Essas acusações são repetitivas e vazias. Enquanto as potências se enfrentam em palavras e ações, a economia russa sente o peso das sanções. Segundo Reuters, os rendimentos do país com petróleo e gás despencaram 35% em relação ao ano passado, atingindo um dos menores patamares dos últimos meses. O fortalecimento do rublo e a queda nos preços globais de energia explicam parte do declínio, mas os números são ainda mais alarmantes quando comparados ao mesmo período de 2023, uma queda de 22% nas receitas, muito abaixo das projeções do Ministério das Finanças. A pergunta que fica é: até quando Moscou conseguirá sustentar essa guerra sem um colapso econômico? E o preço médio do barril de petróleo russo nos últimos 11 meses mal alcançou os $53, quase $11 a menos do que no mesmo período do ano anterior. Uma queda brutal que escancara a fragilidade de um modelo econômico refém das oscilações do mercado internacional. Mas os sinais de esgotamento não param por aí. Enquanto o Kremlin tenta controlar a narrativa, a repressão contra vozes dissidentes se intensifica, e os artistas da banda Stop Team sabem disso melhor do que ninguém. A vocalista Diana Logina, conhecida como Naika, e o guitarrista Alexander Arlov foram alvo de uma perseguição sistemática. Presos em meados de outubro por executarem músicas consideradas extremistas, passaram mais de um mês em detenção administrativa, condenados em 3 julgamentos consecutivos. A liberdade, quando finalmente chegou, veio envolta em segredo. Na madrugada de 23 de novembro, quando a imprensa e apoiadores aguardavam sua soltura, a polícia os transportou clandestinamente para outro distrito, evitando qualquer contato com a mídia. Hoje seus advogados confirmam: os músicos estão em segurança fora do país. Mas a pergunta que ecoa é inevitável: quantos mais terão que fugir para escapar de um sistema que criminaliza até mesmo canções? Esses episódios não são isolados. São sintomas de um regime que, acuado pela pressão econômica e pela resistência interna, recorre cada vez mais à censura e à intimidação. Enquanto as sanções apertam e as receitas evaporam, o Kremlin aposta na repressão como válvula de escape. Mas até quando essa estratégia será sustentável? A cada dia fica mais claro: a máquina de propaganda pode tentar maquiar a realidade, mas os fatos são implacáveis. E eles estão aí para quem quiser enxergar.